Olá, olá, queridos curriculantes. Tudo bem? Como vão vocês? Eu tô bem. Eu vim aqui hoje para gravar aqui a nossa primeira aula, para trazer a nossa primeira aula, né, que espero que seja uma mini aula super tranquila, na qual nós abordaremos os temas do primeiro bloco de conhecimento, o primeiro bloco de estudos e aprendizagens relacionados ao nosso referencial curricular aqui em Piatã. Então, nesse primeiro bloco, nós temos as reflexões sobre a educação socioemocional ou as competências socioemocionais, o currículo e a educação integral. Esses três temas, né, essas três coisas, né, essas três concepções estão interligadas. Por quê? Porque elas são muito dependentes umas das outras. Então, ao falar de currículo, eu preciso mencionar a educação integral. Ao falar das competências socioemocionais, eu preciso retornar ao currículo, porque nós falamos de competências socioemocionais não dentro do nosso contexto, do contexto cotidiano, no contexto geral. Nós estamos falando das competências socioemocionais dentro da escola, portanto, a gente traz essas concepções tanto para o âmbito do currículo, quanto para o âmbito da educação integral, que será aí uma concepção sustentadora dos nossos pensamentos. Então, o que penso sobre currículo estará baseado na educação integral e tudo o que eu souber das competências socioemocionais será trazida para dentro do currículo, uma vez que nós estamos falando de tudo isso dentro do ambiente escolar, dentro da vida escolar das crianças e dos adolescentes. Seguindo aqui com a nossa aula, e aí peço até desculpas, né, pelo slide mal organizado, porque a tecnologia ela faz essas coisas. Nós estamos pensando em quê? Né? Ao falar de currículo, no que pensamos? Vamos começar, então, daquelas três definições, né, que vamos tratar no bloco. De currículo, de educação integral e de competências socioemocionais. Vamos pensar aí na palavra currículo. O que é definir um currículo? O que significa criar um currículo? O que significa criar um referencial curricular? Currículo é uma palavra muitíssimo ampla, né, que vai abranger praticamente todas as dimensões que estão aí inseridas no cotidiano escolar da criança e do adolescente. Nós teremos os professores, sua praxis, sua prática, seu planejamento, o esquema institucional, a prescrição, a política pública, tudo isso estará inserido dentro do referencial curricular. Falar de currículo é falar de vida, daquilo que nos cerca e daquelas coisas, né, daquelas seleções que fazemos para não nos perdermos em meio ao caos. Todo o universo, ele é organizado dentro de um caos, né? Ele traz uma organização, só que é uma organização quase invisível. Eu trouxe essa imagem aqui para vocês para mostrar como o currículo ele representa uma seleção, um filtro de tudo que pensamos sobre a vida, da cultura que nos cerca e do meio ambiente que nos cerca também. O currículo é esse diálogo constante entre o organismo, que é o sujeito, né? Esse sujeito que é o aluno, esse sujeito que é o professor, enfim, entre aqueles organismos e o seu ambiente, no sentido de que ambiente não é só o chão em que se pisa, ou a cadeira em que se senta, ou a sala em que se entra. Ambiente está implicando também as relações entre esses organismos. Então, o currículo será sempre uma seleção do que é importante nessa dinâmica relacional entre o ambiente e os organismos que o compõem, né, que estão ali inseridos nesse contexto. Eu trouxe aqui a imagem de nossa galáxia para que vocês observem como há coisas nesse mundo, né? Como o universo é amplo, como ele é imenso e ele está em expansão, né? São tantas as coisas que temos por descobrir
E olha só o pontinho em que nós estamos localizados, né? Ao dizer isso, eu quero demarcar que todo o currículo é um recorte, uma leitura, é uma tradução da forma de um grupo ver e sentir o mundo ao seu redor. Mas ele não é só isso. O currículo é o diálogo entre macro e microdinâmicas. Com macrodinâmicas, eu demonstro para vocês essas macrodinâmicas aqui, nessa imagem da nossa galáxia, né, o nosso universo conhecido, e de onde nós estamos localizados. Então, as macrodinâmicas são justamente essas relações maiores, assim, quando a gente para pensar em universo, galáxia, meu Deus, o que é isso? Né? Mas não só isso, macrodinâmicas também estão expressas ali na política mundial, na política social do país em que habitamos. Essas são macrodinâmicas, são coisas grandes, né? São amplitudes que se relacionam dentro do currículo através das microdinâmicas. As microdinâmicas nós podemos dizer que sejam as relações ali que se estabelecem entre professores e crianças, entre professores e gestores escolares, né? Porque quando uma criança escolhe um brinquedo, né, para brincar, por exemplo, e se ele escolhe, essa criança, que é uma menina, escolhe um fogãozinho e o menino escolhe um carrinho, tem uma macrodinâmica que está sendo traduzida em uma microdinâmica, está se expressando em um micro-universo. Então imagine que o mundo lá fora é o macro-universo e a escola é o micro-universo de tudo o que acontece. Se você observar bem o contexto da escola, é uma mini sociedade, né? Uma mini sociedade que está ali com o seu poder legislativo, com o seu poder judiciário, com o seu poder administrativo, que tem líderes, que tem seguidores, que estabelece relações de gênero, que estabelece relações da sexualidade, que estabelece relações de classe social. Então, tudo isso que está lá fora da escola entra e está expresso nessas relações que são estabelecidas, né, entre esses sujeitos ou esses organismos e este ambiente, que é o ambiente escolar. Portanto, o currículo é trazer esse diálogo, né, na forma de prática, na forma de metodologia, na forma de discurso. E é importante a gente salientar, nós vamos trabalhar com mais força a perspectiva do discurso, sim, né? Porque ele é super importante para que nós pensemos educação, né? Uma das coisas que precisamos estabelecer é o ser humano vai aprender independente da escola. Então, quando eu digo, né, quando eu quero definir escola, quando eu quero definir educação, e eu digo, escola serve para que as pessoas aprendam. Não necessariamente, porque as pessoas elas vão aprender independente de onde elas estejam, independente das suas relações, independente das trocas entre aquele organismo e aquele meio ambiente. E isso eu trago por quê? Justamente para que a explicação sobre o que é currículo fique mais clara. Se o sujeito aprende, né, se é da espécie humana, se essa é uma capacidade da espécie humana, essa capacidade de aprender, certo? Então, o currículo não deve traduzir que a escola serve para aprender. Aprender, as pessoas vão, não importa como ou com quem. Então, o nosso currículo, o currículo escolar, ele vai estabelecer dentro desse campo de aprendizagem não só o que se pensa por aprendizagem, né? Então, o currículo ele precisa trazer em sua dimensão escrita o que aquele grupo de pessoas pensa ser aprendizagem, vai estabelecer o que as pessoas que ingressam naquele ambiente escolar irão aprender, vai estabelecer como essas pessoas irão aprender, que práticas, quais são as praxes utilizadas para viabilizar a aprendizagem desses o quês, e vai estabelecer também os com quem.
Então, vai estabelecer que relações serão privilegiadas no intuito de que a aprendizagem aconteça. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o que? Né? Nós temos no ensino fundamental 1, por exemplo, que as crianças precisam aprender sobre as famílias, né? Animais e as suas classes, sobre... Oi, gente, como é que chama? Ajuda pro aqui. Sobre ecologia, né? Que são as relações entre os seres e seus pares. Então ali ele vai aprender sobre isso. Isso é um quê, não é? Como? Como ele vai aprender sobre isso? Então é nessa hora que entra a praxis do professor, sua prática e sua metodologia. Prática da escola, metodologia da escola. Irá aprender de forma interativa, irá aprender de forma expositiva. Como é que a escola traduz essa aprendizagem? A escola deseja reunir várias aprendizagens, a escola vai trabalhar com a aprendizagem expositiva, com a aprendizagem interativa e com as metodologias ativas. Então ali está um como, né? Então, não independente do que a criança vai aprender, esse como está lá no corpo da escola, foi escrito para o currículo da escola que a criança aprenderá com esses comos, com essas opções de metodológicas, né, de procedimentais. Aí vem o com quem, que é super importante se você pensa numa perspectiva socioemocional, se você pensa na educação integral. E também se você compreende que a aprendizagem se dá entre pares. Então, tudo estará interligado. Quando eu disser com quem, eu posso estabelecer, aprenderá com o professor, na relação entre aluno e professor. É uma opção. Posso estabelecer que os meus alunos aprenderão pela relação com o professor e com os seus pares, que são as crianças da mesma idade. Posso ainda ampliar esse campo de relações e trazer para dentro da relação de aprendizagem, desse com quem, a possibilidade de aprender com o porteiro, com a merendeira, com a faxineira, com a direção da escola. Então, são amplitudes que eu vou dar e com as quais eu criarei responsabilidade, porque uma vez que eu defino que essa aprendizagem se dará dessa forma, e uma vez que eu defino que essa aprendizagem se dará com essas pessoas, né, na troca entre essas pessoas, eu preciso me comprometer dentro da minha prática, e isso nós vamos falar mais um pouquinho no próximo bloco, que é comprometer da minha forma de falar até a minha ficha de planejamento, está comprometido com aquele referencial, com aquela norma que foi criada de forma coletiva, a qual nós vamos chamar aqui de referencial curricular, especificamente do nosso município, do município de Piatã. Então, essa é a nossa definição de currículo, é uma definição importante, né, que na verdade está baseada nas tendências, né, porque o currículo ele é um campo de estudo, então ele está baseado nas tendências mais atuais do que se entende por currículo, de acordo com aqueles textos que estou passando aqui para vocês, né, com certa frequência, mas de acordo com o tema que trabalharemos. Então esse é o nosso primeiro bloco. Espera aí só um pouquinho e assiste, estuda, pensa sobre isso e vamos continuar com o nosso assunto dessa aula de hoje.